Olá, eu sou Lília Galana e você está assistindo Giramundo, o podcast da minha coluna do Diário Campineiro. Hoje nós vamos falar sobre as fobias. As fobias são um problema de saúde mental que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, incluindo pessoas famosas. Ninguém está isento de sofrer desse mal. Nicole Kidman, por exemplo, uma artista bem renomada, ela tem medo de borboletas. Eu tenho medo de tudo que voa, não só de borboleta. E assim vai, cada um tem uma fobia. O melhor é não tê-las. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 12% da população global enfrenta algum tipo de fobia, que pode variar desde o medo de alturas, que eu também tenho, a lugares fechados, né? A famosa claustrofobia. Não é isso, Felipe? Perfeito, Lília. Perfeito. É isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar com o Felipe Gonzalez, um hipnoterapeuta clínico que utiliza uma abordagem humanitária para ajudar seus pacientes a superar suas fobias. De acordo com Felipe, as fobias geralmente têm raízes profundas, muitas vezes ligadas a experiências e eventos traumáticos, um condicionamento emocional ou padrões de pensamento negativo. A hipnose, segundo ele, ajuda a reprogramar essa associação mental de maneira segura e gradual. Então, Felipe, bem-vindo ao Giramundo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lília, pelo convite. Gosto muito do tema e gosto ainda mais quando a gente fala para que serve, né? Porque a hipnose ou a hipnoterapia, que é uma terapia que faz uso da hipnose, é uma ferramenta. Certo. Serve para várias coisas. Então, em vez de eu ficar falando só da ferramenta, eu gosto de falar para que serve. Para que serve? E quando a gente fala de fobia, é algo muito incapacitante. Quando a gente fala de fobia, a fobia está na linha da ansiedade. Então, a fobia é uma derivação da ansiedade. No espectro da ansiedade, a fobia é uma derivação. E quando a gente fala da hipnoterapia para a fobia, você fez uma introdução aí muito boa aí. Gostei do resumo que você colocou aí, de como funciona, para que serve. Visa dar qualidade de vida para as pessoas. Né? Porque eu atendo pessoas, atendo no mundo todo, atendo online, porque funciona online, eu já vou contar como é que tudo isso funciona. Atendo presencial aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, atendo em São Paulo. E a questão da fobia é que a pessoa fica incapacitada de viver e de ser. Quando a pessoa tem fobia, ela não consegue sair de casa, muitas vezes. Então, a pessoa, às vezes, me procura um executivo, ele tem medo de avião. Tem fobia de avião. Só que ele precisa viajar, porque a função dele é necessária que ele faça viagens para cá e para lá, para o Brasil todo, para o mundo todo. E, de repente, um executivo fala, Felipe, eu tenho fobia de avião, não consigo viajar. Nossa, aí... Incapacita. Incapacita. Ou, puxa, eu tenho medo de altura, ou medo de brinquedos, né? Aqueles... montanha-russa. Eu chego a transpirar na palma da mão, assim, se eu chego perto de uma janela num prédio. É isso. Eu não tenho a fobia da altura do avião. Engraçado, né? Mas parece que o avião está muito longe para ter esse medo, mas de um prédio a gente tem a sensação, né? Tem a noção da altura. E tudo tem seu motivo, né, Lilian? Tudo tem seu motivo. Então, assim, vamos pensar assim, uma família, né? A família toda vai tirar férias. E os filhos falam, poxa, vamos lá para a Disney, sei lá. E o pai de família ou a mãe fala, puxa, mas eu tenho medo de brinquedo, tenho medo de altura. Então, olha o espectro que a fobia pode ganhar. Que ela pode passar isso para os filhos. Não digo assim, ele incapacita todo mundo, né? Sim, se ele está travado... Ninguém vai para Disney porque... Ninguém vai para Disney, ninguém vai fazer nada. Mas esse exemplo dos filhos, por exemplo, dos filhos verem que a mãe e o pai têm... Ai, minha mãe tem medo de barata, o filho vai ter também. Acontece? A resposta da neurociência e a resposta da psicologia positiva não é que a fobia é hereditária, mas os hábitos são. Então, atendo muita gente que a mãe tem medo de trovão. A filha desenvolveu esse medo também. O pai tem claustrofobia ou aracnofobia, tem vários nomes, né? Mas 100 tipos de fobia. Medo de aranha. E por imitação, os filhos desenvolvem isso também. Freud chama a primeira fase de imprinting, ou de impressão, ou de esponja, eu gosto de deixar no popular.
porque é mais pela... A gente não está com o cérebro todo formado, Lilian, ainda. Dos 0 aos 7 anos, uma área está formada, que chama amígdala cerebral. Vou deixar fácil para quem está assistindo a gente, senão vou complicar demais. Mas é uma área responsável pelas emoções. E essa área está formada lá. Mas demais áreas do cérebro não estão. O cérebro humano acaba de se formar, sabe em quantos anos, Lilian? Chuta. Esse é o número que a maioria das pessoas fala, não sei. As pessoas erram. Chuta. 20, 21. Quase acertou no gol, 24. 24, ó. Tem gente que fala 7, 8, 9, não é. Bem mais tempo. A amígdala está formada já. Mas as demais áreas, a gente chama de áreas executivas, ou áreas mais complexas. Elas vão se... Elas não estão. Então, o que a gente vive na infância fica gravado, o que a gente vive fica registrado. Eu dou um exemplo, às vezes, que a gente está assistindo, a gente fala, pô, nunca viu uma câmera na mão, né? Hoje é a moda celular, tá, não sei o que lá. Eu sou da época de pegar filme, revelar e companhia. Rebobinar o filme. Quando você vive um trauma, o seu cérebro tira uma foto daquilo. É literalmente isso. Entendi. A amígdala vê aonde você está, que cheiro você está sentindo, você está de pé, você está sentada, quem que está em volta, o que está rolando. Ele faz, é como se fosse uma fotografia 360 de todos os sentidos. Ah, que interessante. Não só 360 graus, mas 360 graus de sentidos. Porque tem, às vezes, cheiros, aromas, são gatilhos para algumas lembranças, ou boas ou ruins. É isso. Então, Lília, quando o cérebro tira essa foto, ele guarda. Entendi. Ele registra. E, dependendo do que aconteceu, ele registra aquela experiência como perigosa. Ele coloca um rótulo ali em cima. Ó, esta experiência é perigosa. Atenção. Assim. Essa experiência é perigosa. Só vou fazer um parênteses só porque você falou do olfato, uma curiosidade aqui especial. Todos os nossos sentidos passam pelo nosso córtex, pela cabeça, pela cachola aqui pensante. Todos os sentidos. O que você vê, você julga. Você é bom, gosto de azul, não gosto. O que você ouve, eu gostei dessa música. Sim. O que você prova, o cheiro não. Ah, o cheiro não? Não. O olfato acessa direto à amígdala. Então, quando a gente fala, cheiro do café da vovó. E vai direto. Ou um perfume de alguém que conheceu no passado. Então, a memória vai direto. Então, o olfato tem uma questão muito especial. Por isso que se fala muito de incenso. Por isso, não é minha praia. Não entendo esse assunto muito. Por isso se fala de aromaterapia, etc. Sim. Por conta desse acesso. Mas, então, resumindo, o seu cérebro tira essa foto, faz isso, e a memória fica. E depois você vive outras memórias, talvez parecidas com a primeira. E se a segunda memória é ruim, o cérebro fala, opa, já conheço isso. Isso é ruim mesmo. Isso é ruim. E coloca mais um pouco, uma bola de neve. Mais uma camada. Mais uma camada. E eu vivi outra ruim, e outra camada. Outra ruim e outra camada. E aí, Lilian, você pode me perguntar, puxa, mas na primeira experiência já começou a fobia? Então, por exemplo, medo de altura, que eu estava falando agora há pouco. Eu atendi um executivo em que ele não podia ouvir falar de altura, de prédio, de brinquedo, nada alto. De onde vinha isso? Ele era pequeno, ele estava na roda gigante com os pais, naquela época que era bacana, ia roda gigante, a roda gigante travou. Em roda gigante. Parou. Tava lá a roda, papai de um lado, mamãe do outro, ele no meio comendo pipoca. Duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Não sei qual é a pior para uma criança. A primeira, o pai e a mãe começam a quebrar o pau lá. E ele no meio. Entendi. O pai gritando, a mãe gritando, tá esbravejando. E, além disso, a roda gigante parou. E eles brigam ainda mais, porque a roda está parada. Ai, meu Deus. E aquela cadeirinha balança? E aquela cadeirinha balança. E ele está lá em cima há horas. E ele estava com sede, ele estava com fome. Percebe? Então, toda a memória negativa já está lá. A gente chama de engramas, não é o nome técnico. A memória negativa está lá. Então, essa foi a primeira vez que ele foi sensibilizado com medo de altura. Esse é o print principal daquela fobia. Essa é a marca principal, é o que você falou, né? O print ou imprinting, fica lá. Mais tarde, ele viveu uma outra experiência em que ele estava na sacada do prédio com os pais. E a cena foi igual. Eles sentados naquela varanda gourmet, uma coisa do tipo assim. O pai e a mãe sentados conversando e quebrando o pau junto com ele e tal. E ele apoiado lá naquele peitoril que já era abaixo e tal. E o pai gritando, não sei o que lá. E ele contando que no meio da briga voou alguma coisa.
O pai estava falando, então voou alguma coisa. Aí ele já se assustou com aquilo. O cérebro olha e fala, eu já conheço essa experiência. Já vi esse filme, né? O famoso. Eu já vi esse filme, igualzinho. Foram outras cenas, claro. A primeira foi no brinquedo, a segunda foi no prédio. Mas a mesma associação, a né? A mesma associação. E, Lilian, a chave para quem está assistindo a gente, o cérebro, ele é emocional. Então, não é necessariamente a memória dos fatos. É a memória dos fatos com as emoções. A emoção que aconteceu naquele momento, né? Não sei se já foi na sala de projeção do cinema. Eles têm vários rolos diferentes. Um é para o filme, um outro equipamento para o áudio, um outro projeta a legenda, e dependendo tem até mais de 3 ou 4 para projetar aquele filme. E no nosso cérebro é igual. Então, tem a memória do que está acontecendo aqui, a gente está falando aqui, né? Mas tem a emoção do momento. Então, é essa que é a chave, é isso que pega, é isso que fica gravado. Entendeu? Agora, o seu paciente, ele lembrou disso através da hipnose. Isso. Porque ele não lembrava, ou ele não conseguia associar. Legal. Ótima pergunta. Lilian, nem sempre a gente lembra. Por quê? Emprestando o conceito de Freud falava de repressão de memória, e outros nomes do tipo. Não, o que é dolorido é ruim de lembrar, concorda? É melhor esquecer, né? Se a gente vai falar o que a psicanálise fala, a psicanálise fala mecanismo de defesa, de proteção, tá? Todo mundo fala isso. O que, Lilian, a neurociência diz sobre isso? Pensar cansa. Pensar gasta, Lilian, 1/3 de energia. Então, eu, sei lá, me pesei esses dias, estou com 76. Sou baixinho, tenho 72. Tenho 76 quilos, um cérebro humano pesa 2. 2 quilos perto de 76 não é nada, concorda? Não é nada. Mas um cérebro gasta 1/3 de energia. Então, basal. Aqui e tal, que seja num domingo, num feriado, seu cérebro gasta 1/3 de energia. Que diria, então, ter que lembrar de coisas mais traumáticas. Ele gasta inerte. Só do fato de você de estar paradinho ali, olhando, apreciando o passarinho, ele está gastando. Entendi. Ele gasta. Tá. Então, que diria gastar energia e pensar com coisas mais elaboradas e mais tensas e mais duras. E olha como o nosso corpo é genial, ou quem criou isso aqui é genial. Mais do que eu ter que lembrar da memória, foi ruim ficar naquela roda gigante, foi ruim ficar naquele prédio com meus pais brigando, foi ruim aquilo. Porque 2 coisas. É doloroso lembrar, e lembrar disso quando estou na frente do perigo é demorado. Faz sentido? Sim. Vem o perigo. Se eu ter que lembrar como é um mecanismo demorado. Então, o meu corpo aciona um mecanismo mais rápido. Qual o mecanismo mais rápido? É a resposta. A resposta corporal. Que é o medo, né? É, o medo. O medo a resposta que vem de cima para baixo em segundos e você não consegue fazer nada. Estava almoçando com a minha esposa hoje mais cedo, a gente estava falando com umas amigas, e a gente estava falando sobre medo. A gente estava falando sobre medo de barata. Tenho também. E a gente estava conversando sobre isso. Que mulher que não tem medo de barata? Todo mundo tem, né? A gente estava falando sobre isso, e ela falou assim uma coisa para mim, Lília. Ela falou, não, eu falei para ela de estratégias, né? Antes do medo, antes de você chegar no ato que você sabe que vai ter medo, funciona usar o racional antes, até funciona. Coisas racionais do tipo, puxa, baratas não machucam ninguém, baratas não matam. Barata, se ela me sujar, eu lavo a mão. Mata, sim. Não, então, mata entende? de medo. Mas entende? Se você usar essas estratégias cognitivas sim. antes, se educar sobre o assunto, olhar, dá uma ajuda. Qual o problema? Na hora, você não consegue pensar. Não lembra disso. Você sabe por quê? Por um motivo só. Aquela areazinha que eu falei, que tira foto. Tira foto. Essa área desse tamanho, chama amígdala, porque lembra uma amêndoa, na verdade são 2. Quando ela está cheia de sangue, Lília, ela sequestra o cérebro. Isso é sério, a nomenclatura em inglês é essa, emotional hijack. Ela sequestra o cérebro. Ela desliga a tua capacidade pensante. Para parar e não pensar naquilo. Para parar, não pensar naquilo e para você fazer 2 coisas. Para quem está assistindo a gente, essa é a chave. Para lutar ou para fugir.
Sempre. Por isso que o coração acelera. Ai, meu Deus. Não é isso? Sim. Por isso que você sente as mãos formigando e pés. Por quê? Porque está tudo cheio de sangue. Mas para que mão e pé fica cheio de sangue, caramba? Porque você precisa de energia. Pernas para que te quero. Entendi. E energia nas mãos para Isso fazer é algo. pré-histórico, é uma coisa... É pré-histórico e sempre será. Sim. O nosso mecanismo é primitivo, é primata e está lá. Então, teu coração acelera. O coração é uma grande bomba, ele tem essa função. Né? Então, uma pessoa que é hipertensa, o coração está fazendo força demais. Né? E por aí vai. Então, o sangue está indo para as grandes superfícies. Falta sangue na digestão. Então, quem tem medo fala... Nossa, passa até mal, né? A boca do estômago gela. Dói. Dói. Não tem salivação, a boca fica seca. A visão fica em formato de túnel. E o teu corpo começa a produzir cortisol, adrenalina. São os hormônios do estresse, mas só para... E aí, Lília, então nessa hora você não pensa. Você não consegue pensar. Porque esse bendito mecanismo está automatizado. Entendi. Ele foi automatizado por uma razão. E, Felipe, como sair? O que eu posso fazer? Você pode estar se perguntando. A melhor saída, Lília, tem a mão aqui, para quem está vendo a gente aqui, para fazer já. Tem uma saída só possível, sem remédios. Uma só. A outra, vamos falar dela, que é a hipnoterapia. Mas a saída mais razoável para você usar está à mão da gente o dia todo. E você faz essa saída mais ou menos 23 mil vezes por dia, que é a respiração. Quando a gente está nesse mecanismo, você já deve ter notado, você falou do medo de altura, a gente está assim, né? Já começa... Se eu fizer uma vez, já... E você está nesse mecanismo, você precisa de mais, você está ventilando mais o corpo e tal, e você está nessa respiração. Então, tudo é perigo. O cérebro liga o perigo, liga a respiração de perigo. Então, o cérebro manda no corpo, o corpo manda no cérebro, os dois ficam em alerta. Você entra num looping de perigo, de medo. Como corta? Com a respiração. Só que não essa, né? Aquela mais... Não essa, é ao contrário dessa. Aquela da meditação, né? Isso, lenta e profunda. Então, se você fizer um padrão de 5 ou 6, legal. Inspira em 5, solta em 5. Pô, Felipe, não está passando a fobia ou medo? Faça mais. Mas, Felipe, se você parar para fazer 5 respirações, a barata já passou perto do seu pé, Felipe. Pois é. Então, eu fico paralisada. Tem gente que sai correndo, tem gente que grita, não é? Eu acho que é assim, cada um reage de um jeito, né? É isso. Mas, bom, a gente tem que treinar, né? Na verdade, se quer se curar, tem que treinar, né? Então, você falou uma coisa muito legal. Não é sempre que dá para fazer. Esse padrão de respiração, eu vou fazer... Claro, a barata está vindo. Se o mecanismo disparou, não consegue pisar nessa correndo. Sai correndo. Né? Mas uma pessoa fala, puxa, eu sou fóbico, eu tenho fobia social. Ou eu tenho de medo... altura, por exemplo. Aí você consegue controlar, né? Ou um que eu gosto muito de atender também. A pessoa fala, eu tenho medo de falar em público. E aí eu falo, quantas pessoas você vai falar ali? 2.000 pessoas. Putz, tudo bem. Você vai acessar o que antes? Você tem uma cortina, vou estar lá atrás. Eu falo, então, antes de ir para o palco, você vai respirar. Você vai chegar 1 hora antes, sei lá quanto tempo. Sei lá quanto tempo. Para se acalmar, reconhecer a cena. Senta e respira. Senta e respira. Por quê, Lília? Porque a respiração corta o circuito. Entendi. Quem está vendo a gente aqui, não estou pedindo para você parar remédio nenhum ou começar, não é isso. Eu não quero ser leviano, Lilian. Pelo amor de Deus, não sou São dicas, psiquiatra, né? sou hipnoterapeuta. Orientações. Estratégias, né? Sou hipnoterapeuta. A psiquiatria é excelente, nem vou entrar nesse tema, não é sobre isso. Mas os remédios tratam sintomas. Sim. E muito bem, obrigado. Remédios tratam sintomas. A causa continua, né? A causa continua. O que o remédio faz? Alguns dos remédios, não vou dar nome aqui, porque quem assiste aí, vou comprar. Alguns remédios, eles acalmam o cérebro e acalmam o coração. E o coração começa a bater mais devagar. E aí você olha o coração batendo mais devagar e fala, nossa, acho que eu não vou morrer mais. Aí deu aquele eureka e você cortou o circuito. Quando acontece isso, você consegue mandar uma mensagem para a amígdala? Para aquele print original? Entendi. A hipnoterapia faz isso. Gostei muito da pergunta.
essa regulação faz isso. O remédio ajuda, mas não ensina. Sim. Porque vem uma substância de fora, pumba, e fez isso. Sim. E regulou de fora para dentro. Eu falo para todo mundo, Lili, a gente tem dentro da gente o tesouro, todo o tesouro do mundo e a farmácia mais poderosa do mundo. O tesouro e a farmácia. E a gente não consegue acessar nenhum dos dois no mundo que a gente está hoje. Então, o remédio corta a circuitaria e você se acalma. A respiração também corta a circuitaria e você se acalma. Quando você fala de mandar novas informações para o cérebro, para a amígdala, que essa é uma muito boa pergunta, qual seria o correto com isso? Fiz a respiração, ou uma outra técnica qualquer. Isso não é hipnoterapia ainda, vamos falar já. Uhum. Fiz uma técnica qualquer, me acalmei. Na sequência, você precisa fazer uma nova impressão em cima. Do sentido de, eu estou seguro, está tudo bem, passou. Eu sobrevivi. Yes, eu mereço. Deu certo. Eu imprimi uma memória nova em cima da velha. Entendi. Eu comemorei a minha vitória. Eu subi no palco e gaguejei menos. Uhum. Eu vi a barata e consegui ficar com menos medo. Então eu me regulei. Depois que aconteceu, eu comemoro aquilo. Que legal, eu estou bem, não me matou, eu estou seguro, eu estou protegido. Opa, o cérebro constrói um caminho novo. Em cima do velho. Uhum. Isso é muito real. Eu falo isso para as pessoas. Felipe, é simples assim? Conversa positiva, afirmação positiva? Não. Afirmação positiva é aquela coisa, eu sou, eu posso, eu consigo, e nada contra. Mas quando você vence uma experiência dessa, e você dizer depois, eu estou bem, eu estou em segurança, eu estou em proteção, tá tudo bem, eu sobrevivi por essa. Uhum. Eu venho sobrevivendo, eu vou sobreviver muito mais. Pumba, você reescreveu a cena. Entendi. É um jeito, mas é um jeito ainda pequeno. A hipnoterapia, dá para falar dela sobre isso? Sim? Vamos falar. A hipnoterapia, a gente reescreve de um modo mais poderoso, Lilian, porque não é, como você mesma falou da barata, a história não é fácil eu respirar, ou lembrar de respirar, não é, porque a gente não está acostumado, não é hábito. Uhum. O nosso hábito é respirar assim, quando vê a barata. A gente não está acostumado. O que a hipnoterapia faz, Lilian, no cérebro? A hipnoterapia é uma terapia que faz uso da hipnose. Né? Quem está assistindo a gente fala, puxa, hipnose, eu vejo lá no Pica-Pau aquele negócio. Eu até ia comentar. Essa hipnose que a gente vai estar comentando, que está abordando, não é essa do reloginho, do desenho animado, né? Que a pessoa tem um poder sobre o hipnotizado, né? Um poder, então, entre aspas, né? Aquele de mandar ele fazer e ele obedecer, né? Eu falei do Pica-Pau, né? Eu cresci vendo o Pica-Pau, rolava aquilo, olho estatelado, assim. Isso. Botava a mão para frente, isso, assim, andando. Isso. Não é isso e também não é o que a gente vê nessas redes de conteúdo curto. Uhum. Que você vê lá 5, 6 segundos e ó, o cara estala os dedos e a pessoa cai no chão. E a pessoa faz... Aquilo é real? A minha resposta é depende. Aquele corte, ou aquele short, foi tirado de um contexto maior. Então, a minha resposta é sempre depende. Tudo depende. Tem muita... Não tem a palavra melhor, mas tem muita pataquada por aí hoje em dia com a hipnose. Uhum. Porque tem um jeito muito legal de mostrar a hipnose, que é a hipnose de entretenimento. Não é hipnoterapia ainda, mas é uma hipnose de entretenimento em que eu mostro em que sua mente é dividida em duas, consciente e subconsciente. E se eu dou sugestões para a mente subconsciente, por exemplo, você pode ficar grudada na cadeira. Você pode ficar com os dedos colados. Isso tem muito na internet, as mãos coladas. Sim. Isso aqui eu paro por aí. Eu falo para a pessoa, tenta soltar suas mãos. A pessoa fala, cara, não consigo soltar. Tenta soltar os seus dedos. Eu não consigo. Eu paro por aí. Entendi. Então, tem gente na internet que não tem tanto um bom tom. Você tem um limite para mexer com aquela pessoa. pessoa. E ainda assim, você que está recebendo isso, tem o seu limite também. Hipnose, Lili, é um estado de foco, imaginação e concentração. Estou vendo um monte de capa de jornal aqui. Amo ler. Quando você está lendo, você está em hipnose. Quando você está vendo um filme, você está em hipnose. Quando você está fazendo um hobby predileto, qual que é o seu hobby predileto? O meu? Ai, eu tenho um monte. Pintar. Pintar é um ótimo exemplo de hipnose. Nossa, porque a gente sai
A gente desliga, né? É uma terapia. Vulgarmente, a gente fala que é uma terapia, né? Isso, Aquilo que você gosta. Não deixa mas de ser. não deixa de ser, né? Deve ter acontecido com você. Você está pintando, alguém te chama, você nem ouviu. Depois fala, estou te chamando aqui 1 hora. Isso. Então, é hipnose. Então, foco, imaginação e concentração. Em hipnose, ninguém faz nada contra a sua vontade, ou contra seus princípios, sua ética, sua religião. Né? Então, voltando àquela coisa. Isso é importante, né? É importante até falar para o pessoal que está nos ouvindo, né? É para entender que não existe esse perigo de manipulação, porque a pessoa tem os seus limites, né? O hipnotizado tem os seus limites e não deixaria um profissional, né, avançar. É isso? É isso. Então, assim, mesmo numa hipnose, que hoje em dia tem shows de hipnose, de entretenimento. Mesmo num show de hipnose de entretenimento, a pessoa precisa querer participar. Se a pessoa falar assim, eu quero participar, funciona. Entendi. E nesse show, sei lá, 1.000 pessoas, dessas 1.000, as 10 sobem no palco. Você precisa da sua autorização interna para funcionar. Então, porque senão seria fácil. Entendi. Vamos supor que a pessoa se forma em hipnoterapia, a pessoa é antiética. Vai lá no ela banco. vai no banco, é isso, a gente já falou igual a mim, né? Vai no banco, está lozeira assim, durma. Bom segurança dorme, me dá o dinheiro. Pronto, Eu vou na rua, me dá a senha do cartão de crédito. Não é assim? Então, tem tipos de hipnose, a hipnoterapia não vai para essa linha jocosa, não vai para essa linha de entretenimento, vai para a linha de resolver o que está impedindo a pessoa. Né? Então, falando aquilo lá que você falou agora há pouco, como é que eu reeduco o cérebro, o que eu tenho que fazer? Tem um livro bem legal em inglês, a tradução em português é Como Educar a Sua Amígdala. É sobre o que a gente está falando aqui. Então, Lília, o que acontece? A hipnoterapia usa a hipnose. O estado de hipnose, o que você falou que você está pintando, você está com a atenção focada naquilo, as ondas cerebrais deram uma acalmada, você não está mais em, a gente chama de estado de beta, que a gente está aqui. É beta, alfa, teta, delta, os outros mais profundos, de sono profundo. Tem beta. Aquela coisa que você está quase pescando, está dormindo, aquela coisa, a gente chama de alfa. E quando você desce para sono profundo, teta, delta. Hoje a gente não é mais coisa para delta nas corridas de hoje. E vai. A hipnose clínica, ou a hipnoterapia, deixa a mente mais calma. Dá para resolver problema com essa mente doida que a gente tem, corrida que a gente tem? Não dá, é difícil, né? Mas correndo aqui para cá, fala, não, e agora, teus traumas? Não dá para acessar. Pensa assim, tem a mente consciente e embaixo a mente subconsciente. Eu fiz a de baixo maior a propósito por isso. A consciente e a subconsciente. Então, a gente acalma a mente consciente. A pessoa dorme em hipnose? Não. A pessoa fica deletada? Não. A pessoa sai do corpo? Não. A resposta é sempre não. Sai do corpo. Não. Eu vou sair, eu não vou voltar. Para voltar de onde? Voltar, de onde? você não vai para lugar nenhum. Você está na né? cadeira, você vai só se abrir a porta, mas a porta está aberta. Nem basta a chave na porta para você. Então, você vai sair de onde para onde? Não. Então, Lilian, você está sempre no consciente. Mas talvez, eu brinco que é um efeito colateral da hipnose, o relaxamento. Entendi. Eu brinco com isso, que é um efeito colateral. Por quê? Porque talvez, como a gente não está acostumado de fechar os olhos para nada, só para dormir, eu te convido na sessão de hipnose a fechar os olhos, eu não estou acostumado com isso. Estou acostumado com isso. E o corpo relaxa. Algumas pessoas vão mais fundo, aí você vê naqueles vídeos lá, as pessoas lá quase... Outras não tão fundo, mas não é regra. Mas um fato é que é muito poderoso esse estado. Então, por exemplo, um meditador... Eu ia te perguntar, desculpa te interromper, então. Imagina. Só fazer essa parte. Esse nível de relaxamento, de quase sono, é praticamente o que a meditação guiada provoca, né? Quando uma meditação para dormir, por exemplo, quem tem... Né? Qual a diferença? Se a gente for falar da meditação pura, que aqui Buda deixou, mas não a meditação hoje não está mais ligada a Buda e tal. E não precisa ser budista para meditar. A meditação pura, Lilian, original, que é o mindfulness, ou atenção plena, ou vipassana, tem vários nomes, que é prestar atenção na respiração e no momento presente. E não importa o tipo de meditação que você está, vai passar uns 30 minutos, 40, se você ficar sustentando isso, todo o teu sistema corporal muda.
batimento cardíaco fica mais lento, pressão arterial cai, temperatura do corpo, ondas cerebrais, tudo muda. Então, o meditador experiente, depois de um tempão, ele acessa o que a gente chama de estados alterados da consciência. Que seria o subconsciente? Que seria um estado de consciência mais profunda, consciência interiorizada. Tá. Menos atenção fora e mais atenção dentro. Vou deixar fácil. Só que você vai acessar isso em meditação, sei lá, depois de 1 hora. Na hipnoterapia, tem técnicas para fazer isso em 3 minutos ou menos. Que fantástico. Ou menos. 3 minutos é considerado uma técnica rápida. E tem outras técnicas que são ultra rápidas, ou a gente chama de hipnose instantânea. Uma pessoa, por exemplo, está com dor, quebrou um braço, por exemplo. Pô, Felipe, hipnose cura o braço. Não, não é isso. Não. Mas precisa dar um remédio para a pessoa na hora, pelo menos para ela correr para o hospital. Consegue aliviar Consegue a dor. aliviar ali para ela resolver naquele Entendi. instante aquilo e correr. Vai para o hospital, vai ter que se fazer. Né? Então, tem vários tipos de indução. A gente chama de indução hipnótica. É como se fosse anestesia, bem entre aspas. Né? Tá. Então, quando a gente acalma o cérebro, a gente acessa o famoso subconsciente, que a gente vê em filmes aí. Né? E no subconsciente, Lilian, no meu método, a gente acessa 3 coisas. Alguns hipnoterapeutas acessam uma coisa só, a gente acessa 3 no meu método. As raízes do problema, certo? As origens, as causas, porque tem uma raiz, tem uma causa. E essa primeira coisa que a gente acessa é muito interessante, porque, de novo, aquela história da raiz. A árvore tem uma raiz. Aquela expressão no popular, como é que é cortar um mal pela raiz? Né? Tem essa expressão. Tudo tem um início. Então, quando a gente fala de uma fobia, ela tem um começo. O medo que eu falei da roda gigante, ou você falou medo de altura, ou medo de bicho, etc. O medo de barata tem um começo. E a gente, na hipnoterapia, a gente faz esse traqueamento, esse tracking desse começo aí. Tá? Então, isso é muito poderoso. Então, a turma chama isso de regressão. Já ouviu falar, né, de regressão? Sim, Cura da criança interior ferida, cura da criança interior, vários nomes. Então, como é que funciona isso, Lilian? A sua versão de adulto de hoje acolhe a sua versão de ontem. Então, em terapias tradicionais se fala muito disso. Né? Terapias holísticas falam, alternativas falam muito disso. Mas né? o problema, Lilian, é que tem terapias que só falam disso. E não fazem isso. E não fazem. Porque o conceito é lindo. Sim. Lília, você cresceu, não vou te perguntar a idade, porque de mulher não se pergunta a idade, mas você cresceu, já foi, aquela criança já era, aquela criança não vai te machucar, não vai se machucar mais, e agora você é uma mulher crescida. Já foi. Não foi. A neurociência diz que não foi. Quando fala já foi, não foi. Porque se não tiver resolvido, tá ali, né? A memória emocional está lá na amígdala. Certo. Né? Posso tomar remédio? Vai ajudar? Vai ajudar. Mas não vai curar a memória inicial. Como cura a memória original? Como é que faz? Mas, já interrompendo de novo, você consegue nessa... porque toda terapia é uma coisa que não se resolve com 1, 2 sessões. Ela é um pouquinho mais longuinha, né? Até onde eu sei. Vamos lá. E, por exemplo, vamos dar um exemplo assim bem pontual. Eu tenho medo de altura, vou lá fazer, eu quero tratar disso, está me incomodando. Comprei um apartamento no 20º andar, vou ter que lidar com a altura. E aí, para descobrir a origem disso, numa sessão, eu digo assim, tudo bem, você tem aquela anamnese, né, da primeira sessão, né, tem toda uma história. Mas quando você aplicar a ferramenta, que é a hipnose, na primeira vez que você aplica, você consegue acessar a raiz? Vamos lá. A hipnoterapia, ela é melhor ou pior que outras terapias? Ela é diferente. As terapias tradicionais funcionam. Terapia de acompanhamento tem a função de acompanhamento. Eu vou lá semanalmente, quinzenalmente, etc. Eu vou lá desabafar, vou ter acolhimento. Então, eu vou numa terapia tradicional no mesmo contexto que eu vou na academia, certo? Eu quero crescer o braço, que eu tenho que ter aqui na academia. Sempre. Eu vou lá e vou crescer o ombro, sei lá o quê. Perder peso, não sei. Né? Então, a terapia tradicional tem esse viés, desse acompanhamento que é mais longo.
Porém, Lilian, quando você fez a pergunta, dá para contar numa mão o número de sessões de hipnoterapia. As sessões são longas, as sessões não têm tempo de duração. Eu já fiz sessões de 5 horas. Nossa. Eu falo que eu não cobro por hora. E tá tudo bem cobrar por hora, mas meu método é diferente. O barco, eu deixo a coisa aí. Quantas versões a gente tem que curar? Quantas cenas dessas a gente precisa ressignificar? Quantas cenas dessas estão travadas em mim e eu não chorei? Pesado, né? Então, assim, às vezes a gente engole o choro. E às vezes papai e mamãe dizem isso. Tem muito essa frase do papai e mamãe. Sim. Engole o choro, não chora. E a pessoa fica lá 50 anos engolindo o choro. 60 anos engolindo o choro. Porque depois dos 30 você começa a engolir sapo, E né? você começa a engolir sapo, Pois é. Que é isso. E quando você solta, que a sessão de hipnoterapia é para isso, a pessoa está chorando num ambiente acolhido, num ambiente protegido, num ambiente seguro. Óbvio que não é uma sessão só de choro, mas a pessoa descarrega o que ela tem que soltar e depois eu passo o recurso para ela. Entendi. Né? Então, aí o adulto vai lá e acolhe a criança. O adulto de verdade imagina aquela criança, acolhe aquela criança, abraça aquela criança. Então, E mostra que está tudo bem. e mostra né? que está tudo bem, pegando o nosso exemplo da respiração, em que depois você fala para si mesma, tá tudo bem, eu estou segura, estou ok. Na hipnoterapia é parecido, só que é mais profundo. Entendi. Você passou recurso para a criança. Você ensinou a criança, você respirou com a criança, etc, etc, etc. E você grava uma nova memória na criança. Então, em vez de você ter aquela memória daquela criança que tá sentindo menos-valia, tá se sentindo rejeitada, tá se sentindo desprezada, você registra uma memória nova e direto na amígdala. Você registra uma experiência nova. Chorou que tem que chorar, falou que tem que falar, soltou que tem que soltar, etc, etc, etc. Esvaziou. Vamos zerar e Colocamos começar. memórias novas. Não memórias dos fatos. As pessoas podem falar, apaga a memória. Não. A memória do fato está lá. A gente mexe na emoção da memória. Então, Lília, é rápido, poucas sessões. Então, são 3 pontos. Esse é o primeiro, o passado. Ressignificar o passado. Segundo ponto, Lília, a gente precisa olhar, sabe o quê? Hábito. Ninguém fala disso. Não sei se é para pensar. Você falou dos medos, falou de altura também, né? E tal. Só de pensar num local alto, o coração dá uma... Filme, eu não posso ver filme que tenha Isso. de ação, que tenha gente pendurada em andaime, aquelas coisas, cai do prédio. Nossa, eu passo mal, eu fico... Sei que isso. aquilo é irreal, mas... Então, Lília, o que acontece? Tudo é hábito. Para o modelo de hipnoterapia que eu sigo, tudo é hábito. É o hábito de pensar e sentir e agir que fez você ficar daquele jeito, certo? O hábito de pensar e sentir e agir que gerou uma depressão. O hábito de pensar, sentir e agir que gerou um pânico, que gerou uma ansiedade e tal. E durante o tempo de vida só tende a reforçar aquilo, A né? reforçar. Então, tudo é reforço, tudo é automatização, tudo é generalização. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, é hábito. Eu vou olhar o que com o meu cliente? Os hábitos também. Porque, Lília, se eu faço só regressão, e é maravilhosa uma sessão de regressão, porque a pessoa... Tem gente que sai, parece correr uma maratona, a pessoa está suada. Entendi. Foi catártico, né? E aí eu falo, bom, legal, tá bem, vai para casa e tal. E o meu método antes era baseado só na regressão. Mas ele, com todo respeito às igrejas, às religiões e tal, se eu faço só isso, parece que a pessoa levantou do divã e curou. Curou? Em parte, sim. O quê? O passado, as origens. Mas agora ela precisa ir para casa fazer lição de casa, que é qual? Trocar os hábitos. Entende? Então, a pessoa que me fala, puxa, eu sou depressiva. Legal. O que você consome no Instagram? Pessoas que não estão bem, vejo coisa de desgraça. O que você assiste na televisão? Aqueles programas que saem sangue na TV. E os seus amigos? Tá todo mundo... Então, você precisa... eu tenho depressão, tenho isso. Vou me afastar, vou cortar os hábitos, vou mudar de hábito. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro é o ressignificar o passado. O segundo é trocar esses hábitos do presente. E o terceiro, Lília, que eu falo para todo mundo, é o quê? Reprogramar o futuro.
Vê, passado, presente e futuro, né? Os três estão rodando juntos. Para uma pessoa que tem fobia, os três estão uma porcaria. Eu tive uma experiência ruim no passado. Eu fiquei preso no elevador no passado, sei lá. No presente, pô, fui subir no elevador da minha empresa, fiquei preso também. Ai, meu Deus. Se eu fiquei preso no passado, é lógico isso, né? Fiquei preso no passado, fiquei preso no presente, vou ficar preso no futuro. Vou passar lógico, por isso né? de novo, né? Presente, passado e futuro. Tem uma série muito legal já saiu de moda já, mas chamada Dark. Você assistiu? Uhum. Presente, passado e futuro conectados, etc. E o que está onde? E os três estão juntos. Essa é a real. E o filme tem uma frase muito boa. Ele fala, quando você olha para o abismo olha de volta. Olha para você, né? E aí, eu mesmo olho para o trauma. É sobre ver. O mesmo vale para a fobia, para o trauma. É sobre ver, é sobre reconhecer. Então, Liliana, a nossa tríade aqui é ressignificar o passado, de trás para frente. Né? Uhum. 2, trocar os hábitos do presente. E aí sim, 3, reprogramar o futuro com auto-hipnose. Porque uma pessoa que tem fobia, Lilian, fala mais ou menos assim. É uma pessoa que está subindo uma montanha. Imagina que o topo da montanha é a nova versão. O topo da montanha é um futuro legal. A pessoa está subindo a montanha e não consegue subir. Porque tem uma mochila pesada nas costas. A mochila é o passado. Uhum. O corpo, a roupa, são os hábitos, é o presente. Ela não consegue subir aquilo. Então, se trata do passado, se trata do presente. Então, ressignificar o passado, reestruturar os hábitos do presente. E aí, Lília, que está tudo limpo, é como se eu entregasse para o meu cliente uma folha em branco. Sabe? Uhum. Porque hoje é uma folha que está toda pintada. A gente, quando começa dia 1º de ano, né, fala assim, agora você tem, como é que é? 365 páginas para fazer para acontecer. Mentira. Elas já estão escritas. Já está pré-escrito. Sabe por quem? Por você mesma, pela tua família, pela tua vida. Ela já está escrita. A hipnoterapia faz o quê? Quando a gente limpa o passado, quando a gente limpa o presente, eu te entrego, já que você falou de pintura, eu te entrego uma tela em branco. Uma tela em branco. E uma aquarela e falo, Lília, pinta o que você quiser agora. Tua vez. E aí eu ensino auto-hipnose para os meus clientes. Para você se reprogramar. Então, é sobre você se reprogramar. Né? Então, quando eu ensino, você não fica só na clínica, né? Uhum. Senão seria só na clínica. Eu ensino e o cliente treina a auto-hipnose, treina, ele se reprograma sozinho. Então, é esse processo de liberação, processo intenso. Comparativamente com terapias tradicionais, costuma ser mais curto. Mas é isso. E por que ele é mais curto? Porque ele acessa a emoção. Quando acessou a emoção, já era. Se a gente resolver aquilo... Vai direto. Está para baixo das histórias, né? Assim, me ficou uma curiosidade. Você citou o exemplo, né, de um paciente teu que tinha esse problema de altura e associou, descobriu, enfim, lembrou, né, de alguma forma, acessou, né, a informação de que era naquela situação da roda gigante, com os pais brigando e depois na sacada com os pais brigando. Muito bem. Ele acessou o passado, ele consegue ressignificar. Isso aí ele entendeu, né, que ele associou e talvez hoje ele consiga separar as coisas. Como ele mantém um hábito se não depende dele? Porque muito provavelmente está associado com a bate-boca dos pais, né? Os pais ainda estão batendo boca? Os pais melhoraram? Como é que faz? Tem algumas outras técnicas que vão falar de um relacionamento sistêmico. Que é a constelação familiar, por exemplo. Entendi. Mas no caso desse cliente, eu estou trabalhando algumas coisas com ele. Uma delas é a culpa. Meus pais estão brigando por causa de mim. Se eu não tivesse ali no meio com aquela pipoca, se eu não tivesse com fome, eles não iam brigar. Embora não seja verdade. Sim. Então, eu trabalho com ele vários elementos daquela cena. A culpa é uma coisa forte, né, no ser humano, né? Sim, a culpa é. Uma coisa até que eu vou falar um pouco intensa aqui. A maioria das pessoas que eu atendi que foram abusadas se sentem culpadas. 99% sentem culpa. Entende? Então, desse cliente que você falou, quando a gente reescreve a cena do passado, quando eu mostro para ele que ele não tem culpa,
Quando eu falo para ele, você sobreviveu, é a roda gigante, você está aqui, está tudo bem, está seguro. Quando eu ensino ele a respirar. Quando eu mando ele para casa com exercícios de respiração, de reprogramação. E cada vez que ele faz um desses novos exercícios em casa, ele está reescrevendo mais e mais o cérebro. Cada vez que ele faz auto-hipnose, ele está reescrevendo mais e mais o cérebro. Entendi. As nossas ginastas brasileiras usam auto-hipnose. A Rebeca Andrade mencionou, não usou esse nome. Ela usou o nome visualização, sei lá o que é que seja. E a Simone Biles, que teve burnout na penúltima Olimpíada, hoje fala que é uma defensora ferrenha da meditação, não larga por nada, obrigado. Uma entrevista recente. Então, assim... Eles ficam, né, num estresse impressionante. É né, isso, é isso. Aquela competição ali na hora. E Lilian, é uma coisa que é muito, muito fato. Eu falo para todo mundo isso, eu até tiro um pouco da mágica da coisa. Ah, mas a hipnoterapia transforma, o divã transforma. Óbvio que transforma. Mas a gente precisa do orar e vigiar sempre. O nosso cérebro é plástico. O nosso cérebro se forma lá, acaba com 23, 24. Estou com 43 hoje. Meu cérebro continua se transformando, dia após dia. Resolvi voltar a aprender italiano, que eu estava enferrujado, eu falo espanhol, inglês, italiano. O cérebro vai reaprendendo. E uma coisa é fato. Ou você muda o teu cérebro, ou o mundo muda por você. Fato. Não é escapatória. Sim. Ainda mais nessa época, essa era digital, né? Que eu não vou fazer nada. Não precisa fazer nada. Estão fazendo por você. Sim. Procurou um tênis na internet, fechou, abriu, tudo aparece o tênis em todos os lugares. Sim, sim. E com N argumentos de marketing muito, muito bons. Então, ou você conscientemente altera o seu cérebro, como meditando, respirando, com auto-hipnose, com visualização, com oração, com reza, com contemplação, com métodos transcendentais, por que não? Entendi. Ou o mundo vai alterar por você. A gente sabe como é que esse mundão louco tá. E hoje você abre de manhã e já tem trocentas coisas. E o problema de hoje, Lilian, qual que é? Quando você abre e olha tudo aquilo, e aquilo vai sensibilizando o teu cérebro, e você lê tudo aquilo e tal, e você já começa a pensar. Aí passa 1h30. Ah, não, era fake news, aquilo é mentira. Nossa, não adianta. O cérebro já captou, né? Aquilo já sensibilizou, né? Se você estava sensibilizada por eventos parecidos com aquilo, eu sou. Ai, meu Deus, eu entendeu? sou. Eu então, sou. Essa que é a chave. A chave a gente chama de neuroplasticidade. Né? Então, aqui, a gente treinar. Treinar tudo. Como a gente treina o corpo, tem que treinar a mente, tem que treinar o espírito, tem que treinar as emoções. Entendi. Eu estou cheia de curiosidade, de vontade de te interromper e perguntar um monte de coisa. Vamos lá. Né? Você, por exemplo, você usa só a hipnoterapia com seus pacientes? É o método que você usa, é o teu método oficial, é a hipnose. Meu método... Mas, por exemplo, você faz integração com outros... Mas você mesmo ou com assim, uma coisa multidisciplinar? Como que você trabalha? Eu faço sozinho a hipnoterapia. Eu tenho formações do que a gente chama de hipnoterapia integrativa. O que é a hipnoterapia integrativa? É a hipnoterapia com técnicas que são de escolas correlatas. Porque a hipnoterapia sozinha não é um corpo de conhecimento. A hipnoterapia bebe da psicanálise. A hipnoterapia bebe da TCC, bebe da psicologia positiva, bebe das neurociências. Sim. Então, a hipnoterapia, o meu processo é majoritariamente hipnoterapia, mas eu uso outras ferramentas dentro. Então, por exemplo, eu tenho formação em psicologia positiva. Eu vou falar sobre as forças de caráter, que a gente fala, por exemplo. Vou falar sobre a gratidão, que a psicologia positiva fala muito sobre isso. Gratidão, perdão e companhia. Então, eu coloco outras ferramentas. Eu uso uma técnica muito legal dentro do meu processo, que é uma técnica criada por um americano. E ele criou essa técnica para ajudar a resolver traumas de guerra. Trauma de guerra do tipo o cara que fez fogo amigo. Matou 30 amigos com uma tirada só. E não viu quem era. E ele não consegue dormir. Ele está ouvindo som de bomba o tempo todo. E ele ouve um rojão na rua e já ativa.
Sim, os famosos gatilhos, Os gatilhos, né? então o rojão ativa a memória da bomba. E eu uso uma técnica que eu gosto muito, tem gente que usa só essa técnica, e é tudo bem e tal. Eles chamam de EFT. Não sei se você conhece. Emotional Freedom Technique. Não. Ou técnica de liberação emocional. E é uma técnica que você usa alguns pontos de acupuntura. Só que é sem agulha. Eu já vi uma menina no Instagram Legal. fazendo isso com uma chave de carro na mão. Nossa, é. Sim, Só que é sem agulha, né? O que eu conheço é com os dedos mesmo. Então, eu não fico só nisso. Essa é uma técnica possível. Eu coloco várias outras dentro do Para processo. que serve? Ela ativa os pontos, é isso? Essa técnica, Lilian, a explicação dela não está no corpo da hipnoterapia. A gente precisa de uma outra explicação. Tá. Essa outra explicação tem a ver com os meridianos energéticos que os chineses, os orientais falam do corpo. Os meridianos de energia, do fígado, etc. e tal. E a técnica fala que quando você toca nesses pontos, enquanto fala algumas frases, você faz uma reprogramação daquilo. Né? Essa é a explicação da técnica. Então, e você usa essa para essa reprogramação da fobia lá atrás? Entendi. Também. Essa é uma delas. Essa é uma que ajuda a reescrever. Né? Reescrever o cérebro. Então, essa é uma. E eu uso outras correlatas, mas sou sempre eu, te respondendo, eu sozinho. Mas a pessoa fala, puxa, eu faço psicanálise, eu preciso largar da psicanálise? Eu falo, não, pelo contrário. Continua fazendo, cada um tem a sua função. Sim. Melhor do que você fazer uma coisa sozinha, se a pessoa já faz, eu falo, cara, continue fazendo. Porque são coisas correlatas, são coisas que se somam, não se subtraem, entendeu? Não brigam entre si. Sim, sim. E aí, mas assim, é óbvio, né, que para trabalhar com isso, né, para ser um terapeuta, né, você tem que dominar também muitas coisas, né? Porque aquilo, por exemplo, você domina a técnica da meditação. Sim. Para você poder passar para os teus pacientes. Desculpa, não é? Peraí, volta. Ficou feinho. Dá para cortar minha tossida também de agora a pouco? Você tira. Tossi feio agora aqui. Você precisa dominar algumas técnicas que você usa com seus pacientes, né? Por exemplo, a meditação, né? Óbvio que precisa ler muito, né? Um terapeuta, como você falou, ela é baseada na psicanálise, chega até na filosofia, né, Felipe? Então, eu acho que são muitas variáveis, né? Muitas informações, muitas formações que você tem que ter, né? No caso específico da meditação, né? Você citou muito a meditação, né? Você pratica? Eu pratico, eu tenho uma formação de meditação com uma pessoa pioneira em Londres. Ela faz meditação para o ambiente de trabalho. Ela é pioneira nesse tipo de meditação, ela chama de meditação da intenção. De meditar com intenção e ter uma vida com intenção. Então, tem uma formação com ela nisso. Eu me formei nisso, me formei para ser professor disso também. Fiz outras formações também e eu ensino meditação para os pacientes. Entendi. Né? Eu ensino muito isso porque é o que eles precisam aprender, precisam fazer. É simples, mas não é fácil. Sim. Né? É doído, né? A gente começa e fala, gente, não é possível, como que alguém fica meia hora aqui parado e tal. Mas é a prática, né? Eu aprendi do jeito mais difícil. Eu aprendi há 20 anos atrás, hoje eu moro em Jundiaí, eu morava no ABC, e minha vida toda foi trabalhar em São Paulo, porque eu tinha uma outra profissão. Até que um dia eu tive 2 burnouts, e que foi o que me levou para a hipnoterapia, e para a hipnose, e para a meditação. E aprendi a meditação no pior local, forma de falar. Quem está me ouvindo aqui vai falar, mas é um local mais difícil. Eu aprendi ele num local tradicional. Um local, desculpem os budistas, não estou falando isso porque é difícil, mas deu certo. É porque é difícil para aprender. Eu aprendi num centro budista muito tradicional. E quando você senta lá, já é num nível difícil. Você já senta no chão, 45 minutos meditando. Já é hard, né? Senta ali e se vira, mas é muito legal. Tem toda a ritualística, os cerimoniais. É dentro da cultura, claro. Budista, dentro da religião, do contexto. Tudo.
Mas eu falo que foi o mais difícil, mais complicado, porque era na Augusta. Numa sobreloja. Barulho. Ônibus, Entendi. gente quebrando copo na rua, briga na rua. Para você desligar daquilo. Então, você tinha que mais do que nunca treinar aquilo. E eu aprendi pelo método puro, vamos chamar assim. Sim. Mas depois, a meditação ela foi ocidentalizada. Vamos chamar assim, ocidentalizada 2 vezes. 2 psicólogos trouxeram para o Ocidente. Ocidentalizaram. Uhum. Um primeiro trouxe uma meditação mais comprida e um segundo deixou uma meditação um pouco mais curta. John Kabat-Zinn e depois Mark Williams. Um deles fala que é a meditação baseada em redução de estresse e outro diz que é a meditação baseada em terapia cognitiva, que essa é a segunda, que é a mais curta. Uhum. E é essa que eu ensino para os pacientes. Porque se eu for ensinar essa mais longa, que precisa de mais atenção, que a tradicional mesmo, você faz lá sentada no chão, na sua almofada, coluna 100% ereta, você não mexe nada. E é muito legal, porque é uma briga de você com você mesma. Sim. Sou eu vencendo o meu corpo, sou eu duelando com o meu corpo, sou eu comigo mesmo toda hora. Eu acho que o mais fantástico da meditação, da prática, é você trazer o presente, né? Você estar presente, né? Você estar no seu, né? No seu presente. Isso é o mais difícil e por isso que eu ensino para todos os clientes. Uhum. Já viu aquelas máquinas de tortura antigas? Puxa o braço, já Uhum, viu? uhum. Puxa aqui. Uhum. É horrível. Um cavalo nesse braço, outro nesse braço, cada um para um caminho. Uhum. A gente vive assim. Esse é o passado, esse é o futuro. Essa é a ansiedade, essa é a tristeza do passado, quer dizer, e essa é a ansiedade do futuro. A tristeza me puxa para trás, porque eu tive um passado ruim. A ansiedade tem medo do que pode acontecer lá na frente no futuro, e eu me sinto puxado por esses cavalos. E a meditação te traz para o presente. Mas, vou complicar a história. No bom sentido. Dá para fazer? É possível? Tem que fazer? Tem. Mas pode ter um peso a mais, Lilian. Sabe do quê? Se a pessoa está com um passado pesado. Se a pessoa está cheia de trauma. Se a pessoa está cheia de fobia. Se a pessoa está com depressão. Se a pessoa está com medo. Se a pessoa está com compulsão, com fibromialgia. Ela já está com esse peso extra. Meditar vai ajudar? Vai. Não vai curar. Vai ajudar. Aí a pessoa precisa de terapia para curar. E a hipnoterapia faz isso. Entendi. Então, quando a hipnoterapia tira esse barulho... Né, porque tem uma coisa muito legal, né? Se eu te perguntar agora, Lilian, tem algum barulho aqui? Você fala, tem um som no fundo. Uhum. O softbox aqui tem algum barulho. A cadeira tem algum barulho. Tem sempre algum barulho. Sim. E dentro da gente é igual. A gente nunca está em silêncio. Sempre tem uma orquestra dentro da gente, sempre. Eu brinco com meus clientes, eu falo assim, você nunca está lá lavando a louça sozinho. Você nunca está tomando banho sozinho. Está com um monte de gente tomando banho com você. Está pensando no chefe, está pensando no pai, está pensando na mãe. Você carrega um monte de gente para a cama, né? Carrega para a cama, carrega. Então, a meditação tem esse efeito de colocar você no presente. Que é a única coisa que a gente tem é isso aqui. Pois é. E é tão difícil. E é uma resposta para muita coisa, né? Como você falou, né? Para aquelas coisas. E emendando isso, Lilian, nas fobias, se você está 100% no presente, é impossível ter fobia. Vá. Se você ficar 100% no presente... Por qual é o problema? De novo, não é culpa toda de não conseguir. Mas é que a mente dispara um mecanismo que joga lá para o passado, sem você perceber. Sim. É um mecanismo automatizado, está automatizado há anos. Você está lá, volta. Quando eu falo que a respiração ajuda quem tem fobia, ou uma técnica de aterramento, sentir os pés no chão, é presente. Sim. Corpo, a respiração é presente, o pé no chão é presente. E aí você consegue, de certa maneira, sair daquela dor. Alguns conseguem mais, outros menos. Mas é uma das grandes chaves. E é uma descoberta, né? Eu acho que quando a gente consegue acessar, né, essas, vamos chamar de chavinhas, né, que a gente tem, esses plugs, né, internos, é
uma sensação muito boa, né? Quando a gente se descobre, É né? isso, é isso. E eu e minhas curiosidades. A gente conversou, né, antes da gravação sobre calor, porque hoje está um dia muito quente, né? E a gente, eu estava comentando com o Felipe que eu tenho um calor que não passa, faço vários tratamentos alternativos para isso. A hipnose, no meu caso, ela teria algum efeito positivo? Ela conseguiria? Porque existe algum mecanismo mental que possa controlar? O cérebro controla tudo, né, Felipe? Sim. Ele controla também essa questão da temperatura? Quer dizer, eu não posso estar num estado meditativo o tempo todo. Mas... Vou te dar 2 respostas. Vamos lá, qual que é? Vou começar. A gente consegue, com treino... dentro do cérebro tem um termostato que regula tudo. Regula a temperatura, etc. e tal. A gente consegue controlar muitas coisas. Tem um holandês chamado Wim Hof, eles chamam de Homem do Gelo. Ele vai de cueca, de calção, num barril de gelo e entra e fica por horas. E o mesmo vale para altas temperaturas. Ele correu no Saara, sei lá, um tempo atrás. São extremos. Então ele consegue ter Lidar essa com regulação. aquilo. Entendi. Tem monges que conseguem isso. Tem uma respiração chamada de tumo, T-U-M-M-O, que esquenta o corpo. Esquenta a ponto de você botar um termômetro na boca e bater 38, 39, etc. Mas não é fácil de fazer, né? Para todo mundo. Sim. Então, tem técnicas simples para te dar um pouco de alívio. Eu também sinto calor. Eu sou muito calorento. Tem técnicas que ajudam um pouco no calor. Né? Técnicas imaginativas, de visualização. A cor azul. Entendi. Imaginar gelo. Imaginar uma luva de gelo, um quarto de gelo. Coisa costuma ajudar bastante. Olha. Mas, como você falou disso, dos calores, etc., vale sempre investigar se tem alguma emoção relacionada. Sim. Entenda uma emoção, a hipnoterapia vai lá e tira com a mão. Entendi. Né? Então, assim, Entendi. não precisa estar em estado meditativo toda hora, não, mas tem algumas técnicas simples que dá para começar a ajudar. Pô, Felipe, nem com as técnicas ajudou. Vamos ver se tem alguma emoção aí relacionada. E se tiver emoção, a gente consegue fazer aquilo. Mas é claro, né, Lilian, falando aqui, sendo muito pés no chão, a gente precisa olhar sempre todos os componentes. Porque se Né? for componente hormonal, Isso, componente... se for físico... entende? Então, às vezes a pessoa Claro, me fala assim, claro. Felipe, outro dia, muito legal essa história. Me ligou um karateca. Karateca? Judoca. Aí eu se confundi os dois. Felipe, tudo bem? Eu sou lutador de judô. E eu vou fazer uma demonstração amanhã. Eu já estou na graduação, não sei das quantas, já sou professor. E eu tenho dor nas costas. Oh, meu Deus. Eu queria que você tirasse a minha dor com hipnose. Você pode tirar? Eu falei para ele, depende. Ele falou, do quê? Eu falei, você já fez exames? Ele falou, por quê? Eu falei, exame? Ele falou, já, eu tenho 4 hérnias. Eu falei, sabe o que vai acontecer se eu tirar a sua dor? Você vai me matar daqui uma semana que vai aparecer mais hérnias. Sim. A dor tem um componente físico e a dor é um recado. Algumas dores. Sim. Algumas dores são um recado que algo não está certo. Não tá, A dor é um alarme. Isso. E ele tem a hérnia. Se eu vou lá e eu corto o sistema de dor dele... Ele vai abusar. Ele vai abusar, vai se estourar todo e vai ter mais dor. É. Então, eu sempre falo para a pessoa, você fez exame? Fiz. Eu tenho lá uma dor não sei de onde. Fez exame? Fiz. Que era o meu caso, eu tinha muita enxaqueca. E os médicos olhavam e não tinha nada. Então, eu fui um grande candidato da hipnoterapia. Então, assim, respondendo isso que você falou que é muito legal, eu sempre falo para as pessoas, vamos com os pés no chão. Fez exame? Fiz. Puxa, já tem um componente físico. A hipnose vai ajudar? Vai. Mas precisa cuidar daquele que já estourou no físico. Mas eu digo assim, né, no sentido de, talvez... Meu filho fala muito isso para mim. Ele faz muita meditação. E ele fala para mim, se você parar de reclamar tanto do calor, talvez você sinta menos calor. Então, eu tenho que me conformar. Se eu me conformar e achar que é normal sentir esse calor, talvez eu sinta menos. Vou dar a resposta para você, a resposta é sim.
E a resposta é: tem um método muito moderno de 4 anos para cá, para cuidar de dor, que é um método que é uma técnica de reprocessamento da dor. Isso vale para qualquer outra coisa. E esse método consiste em você não negar a dor. Esse método consiste em você olhar... Claro, fez os exames, não tem nada, mas mesmo assim dói. Tá ok, essa sensação é segura, tá tudo bem. Essa sensação é ok. Mas, Felipe, eu vou dizer que é ok a sensação. Sim, porque se você disser que não é ok, dispara medo. Entendi. Aí você vira... E você vira entra no looping. Né? É, exato. Então, se eu falo que não é ok, lembra, tudo que resiste, persiste. Tudo que você coloca atenção, aumenta. Não é ok, não é ok. Então, uma bola de basquete, você tenta no fundo ela na água cheia. Você solta a mão, a bola sai da água. Então, o que ele falou tem um pouco de verdade aí, no sentido de falar, ok, é isso aí. É assim que funciona. E já vai passar, já vou me aliviar e tá tudo bem. É um sistema que está aqui. Vivi não sei quantos anos com esse sistema, não vai me matar e tá tudo bem. Tá? Saber que a gente sabe essa que é uma vai saída. Né? Essa é uma boa saída. Porque essa saída reescreve o cérebro. Eu vou testar, hein? Depois Essa te falo. Essa saída reescreve. Então, o jeito que você coloca. Então, você olha... A palavra não é nem sobre aceitar, né? É sobre olhar e trazer para a consciência. Sim. E você dizer, eu não tenho mais medo de você. Entendi. Essa é a chave. Isso vale para o que a gente falou até agora das fobias. Entendi. Vale até para barata, né? Vale para barata. Então, uma pessoa que quer... Essa é boa para contar também, né? A pessoa fala, puxa, não tenho condição de fazer hipnoterapia ainda. O que eu faço? Tem uma técnica da psicologia chamada técnica de aproximações sucessivas. Ou técnica de dessensibilização sistemática. É a mesma coisa. E essa técnica consiste em você se aproximar daquele objeto de dar medo pouco a pouco. Só que é um pouco perigosa a técnica. Porque sozinha, se você vai lá e se expõe e tem mais medo, gera mais medo, que realimenta o sistema. Como se pratica essa técnica? Eu gosto de dar o exemplo de falar em público, que esse é bom. Se pratica nesse jeito, de falar, olha, eu vou me expor 1%. Eu vou participar de uma reunião, que todo mundo fala. Eu vou me dar uma meta de eu fazer só uma pergunta nessa reunião. Só uma. Porque tem gente, inclusive, tem vergonha, né? Tá lá uma Então, super você põe uma pergunta. meta pequena. Eu vou fazer uma pergunta de 1 segundo. Baixa a mão. Eu tremi, etc. Tudo bem. Comemore. Você fez a pergunta. Você conseguiu fazer a pergunta. Eu tremi. Não tem problema. Mas eu coloquei um maisinho naquela experiência. Entendi. Porque se eu fujo, vai mais o menos na experiência de novo. Entendi. Eu tenho que falar uma coisa, eu fugi, eu não fui. Então, a técnica de bem devagar, bem aos poucos, funciona de forma muito controlada, mas nesse sentido que a gente falou, comemorando aquilo, comemorando as pequenas vitórias. E você vai reescrevendo o cérebro. Sim. Junto com terapia mais fácil. E aí entra aquela coisa que você falou lá atrás da gratidão, né? Porque gratidão nada mais é do que você também agradecer e comemorar, né? O ganho mesmo que pequeno, né? É isso aí. Felipe, o nosso tempo acabou, né? Quando o papo é muito, muito bacana e tem muita coisa, faltou muita coisa. Você acha que faltou alguma coisa que você gostaria de deixar algum recado para quem está nos assistindo, alguma coisa que a gente não tenha abordado? Legal. Ou de toda a nossa conversa, aquilo que você considera o mais importante? O importante para falar para cada uma das pessoas que estão assistindo a gente, Lilian, é o seguinte, que a nossa mente é o bem maior. A gente precisa saber operar isso. Cada um que está assistindo a gente aqui, eu falo, puxa, a gente tem à nossa disposição o computador mais caro e mais poderoso do mundo. Ele vem sem manual. Ele poderia vir com um manual de instruções ou com um guia para ensinar a operar. Então, cabe a gente falar, cara, deixa eu arregaçar as mangas. Deixa eu pegar esse computador para mim. Deixa eu ver como é que esse computador funciona. A neurociência está engatinhando ainda. A neurociência sabe do cérebro mais pouco. Essa semana agora eu li um artigo que diz que o corpo... Bom,
Ciências mais antigas falam isso. O corpo todo tem memória. Não é só o cérebro. Então, a dica para quem está vendo a gente, ouvindo, é use a seu favor. Estuda, lê sobre o assunto. Medita, faz auto-hipnose, faz hipnoterapia. Né? Eu tenho um Instagram, posso deixar para as pessoas Pode, aqui? claro, vai estar aparecendo aqui no nosso rodapé. Né? Quem tiver curiosidade, interesse em agendar com o Felipe... Legal. Espera aí que eu enrosquei. Vou voltar lá. Do Instagram, né? Claro, pode, Felipe, vai estar aparecendo aqui no nosso rodapé o seu endereço de contato, seu Instagram, e quem tiver interesse pode te procurar. Então, podem mandar mensagem para mim, @FelipeGonzalez_oficial, com o Z no meio e Z no final. Vou tirar todas as dúvidas, ou se você quiser marcar alguma consulta, você pode falar com a minha equipe. É 011 9 1468 2090. 011 9 1468 2090. Para marcar consulta, para falar comigo, para tirar dúvida, porque eu respondo todo mundo. Inclusive, você faz teleatendimento, né? Faço atendimento à distância, então atendo gente do mundo todo. Uhum. Tenho um consultório em Jundiaí, tenho um consultório em São Paulo, atendo online. Bacana. Em breve estou abrindo um em Campinas aqui também. Olha, que legal. Vou estar aqui também. Então, dá para me acionar. Estou no Spotify, tem um podcast também. Vocês podem me achar em vários lugares aí. Com várias abordagens sobre, né, a hipnoterapia. Né? Felipe, foi muito bom ter você aqui. Foi uma conversa bem bacana. Ficou assim, eu fiquei cheia de curiosidade, ainda com mais perguntas, mas vamos combinar que quando você mudar para Campinas... quando você inaugurar o seu consultório em Campinas, você volta aqui para a gente dar o endereço de Campinas e falar um pouquinho mais, Vamos nessa. um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente faz um levantamento. Aí, se você também é dessas pessoas que tem alguma fobia, algum medo, algum tique nervoso, qualquer coisa, a gente não, né? O Felipe pode dar uma mão, pode te orientar através da hipnoterapia, através da hipnose, a acessar esses seus prints antigos que te levam, que provocam esses medos e essas fobias. Obrigado por estar aqui com a gente, por ter nos ouvido. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, porque, ao compartilhar o nosso conteúdo, a gente tem mais relevância e o YouTube e as redes sociais mostram para mais pessoas, porque esse é um programa de utilidade pública. A gente conversou hoje com Felipe Gonzalez, hipnoterapeuta. Eu sou Lília Galana, aqui no Giramundo, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.